Muito bem, meus caros, estamos aqui para um novo vídeo. E esta semana, lendo aí muitos dos comentários de vocês, né, eu comecei a pensar sobre como eu me tornei um leitor, né, e sobre também como surgiu o meu interesse pelo estudo, pela literatura. E eu fiquei lembrando da minha infância, né, dos meus primeiros contatos com os livros, das minhas primeiras leituras. E de como aquela experiência infantil foi se desenvolvendo, né, até chegar àquilo que eu sou hoje. Mas eu fiquei tentando não só lembrar esse processo todo, né, esse processo que dura até hoje, e dura exatamente porque ele nunca termina, né? Nós estamos sempre aprendendo, nós estamos sempre tentando nos tornar leitores melhores. Mas eu não queria só lembrar dos fatos, né? Eu queria também encontrar algum padrão de comportamento que eu pudesse compartilhar com vocês, né? Que eu pudesse dizer, olha, por que vocês não fazem como eu fiz e vocês vão se tornar bons leitores, né? Ou, assim, façam como eu fiz e vocês vão descobrir o prazer da leitura, o prazer do estudo, o prazer da pesquisa. Mas acontece que eu tenho muito medo das receitas prontas, né? As receitas prontas, aquelas receitas que a gente segue sem discutir, elas funcionam na cozinha, né? Aqui em casa, por exemplo, a minha esposa, a Mimi, ela faz umas receitas que foram da minha bisavó, né? Ou receitas que estão com a família dela desde que eles saíram de Palma de Maiorca, da Espanha, né? No final do século XIX, e vieram aqui para a América Latina. E essas receitas dão certo exatamente porque a Mimi não muda as medidas do açúcar, né, da farinha. Outra área em que as receitas prontas funcionam é a medicina. Bom, às vezes dá errado, né? Às vezes dá errado. Mas eu prefiro sempre confiar nos médicos e, na medida do possível, seguir o que eles dizem. Bom, mas no mundo do estudo, no mundo da leitura, as receitinhas prontas, elas servem quase sempre só para referendar um determinado pensamento, né? Um determinado modo de pensar. Elas servem para quem não quer se questionar, para quem tem preguiça de se questionar ou de questionar os outros. E eu também acho que o caminho da leitura, o caminho do estudo, é algo muito pessoal, né? É um caminho que sempre muda de pessoa para pessoa e é bom que seja assim. Então, o que serviu para mim pode não servir para outra pessoa. Mas eu continuei me perguntando, quer dizer, será que não existe um comportamento, né? Não digo uma receita, mas um comportamento que é mais adequado para quem quer penetrar no mundo da literatura, da vida intelectual, do estudo? Bom, eu vou contar uma lembrança minha, né? E é uma experiência que, de alguma forma, sempre se repetiu de diferentes maneiras na minha vida. Bom, eu não preciso dizer para vocês que quando eu era jovem não existia internet, né? Não existia computador, né? Nós tínhamos na minha cidade uma biblioteca ótima, uma biblioteca que ainda está lá, que é o Gabinete de Leitura Rui Barbosa, né, em Jundiaí, que é a cidade em que eu nasci. E o gabinete tinha um acervo maravilhoso, inclusive com
obras raras, não é? Mas é claro que, como toda biblioteca, o gabinete tinha os seus limites, né? Então, não era tudo que eu encontrava lá. E quando eu não encontrava, o que eu fazia? Bom, eu devia ter aí uns 15, 16 anos, né? Eu saía de casa, ia até o centro da cidade, pegava o Cometa, né? O Cometa é o nome da empresa de ônibus que faz a viagem entre Jundiaí e São Paulo. É uma viagem que dura aí mais ou menos 1 hora. Eu pegava o Cometa, né? Descia na rodoviária, aqui em São Paulo, que era ali perto da Estação da Luz, pegava um ônibus e ia até a Biblioteca Mário de Andrade, que fica aqui no centro, né? Entrava, pesquisava no fichário o que eu queria, preenchia a ficha de solicitação dos livros, entregava as fichas para um funcionário e sentava no meu lugar, no salão de leitura, esperando que o funcionário trouxesse os livros. Bom, 10 minutos depois vinha o funcionário lá com os livros e eu ficava ali, consultava, fazia minhas anotações, copiava os trechos que eu precisava. Depois fazia todo o percurso de volta até chegar na minha casa em Jundiaí. Bom, é claro, eu não preciso dizer que isso, às vezes, levava quase que um dia inteiro. Mas hoje, lembrando daqueles dias, eu fico me perguntando o que é que me tirava da minha casa e me obrigava a fazer tudo isso, às vezes só para conseguir 2 ou 3 informações. E pensando hoje, essa força que me movia e que continua a fazer com que eu pesquise, que eu leia, essa força tem um nome. Ela se chama curiosidade. Mas será que essa curiosidade existia porque eu não tinha as informações todas à mão, como a gente tem hoje com a internet, com os computadores? Quer dizer, será que eu teria a mesma curiosidade se eu tivesse nascido numa época como a nossa, em que aí bastam alguns toques no computador e a gente tem praticamente todas as informações? Bom, pelo que eu me conheço, eu acho que sim. Quer dizer, eu acho que eu ainda seria uma pessoa curiosa, porque a verdade é que eu nunca estou contente com o que eu sei. Eu acho que sempre tem algo a mais que está lá se escondendo de mim. Mas eu fiquei pensando nessa questão da curiosidade. E eu percebi que, na verdade, há vários comportamentos escondidos nisso que a gente costuma chamar de curiosidade. E qual é o primeiro comportamento? A primeira coisa é não aceitar as coisas como elas são oferecidas para nós. Vou dar um exemplo. Quando eu fui ler o Guarani, do José de Alencar, no primeiro ano do colégio, bom, eu achei aquilo chatíssimo. Eu achei aquilo intragável. Então, peguei a minha professora lá no corredor do Geva, em Jundiaí, que era uma santa, tinha uma paciência enorme comigo, e eu disse para ela: mas professora, isso aqui é muito chato. Bom, a minha professora era Ivanira Dadalt, um doce, uma pessoa extremamente culta e, ao mesmo tempo, uma pessoa assim, delicadíssima. Tá vivinha lá em Jundiaí, graças a Deus. Bom, e ela, com toda a paciência do mundo, me disse que aquilo era chato mesmo, mas que eu precisava ler. E me deu lá os motivos pelos quais eu tinha que ler o Alencar. E eu li. Mas eu fiquei me questionando, por que eu acho isso tão enfadonho, tão cansativo?
E se não for? E se for só uma impressão minha? Mas e se for chato mesmo? E se eu tiver certo? E se eu estiver certo, então nasce uma nova pergunta. Por que a escola exige que eu leia algo desse tipo? Vocês percebem o que eu estou dizendo? Esse é um comportamento fundamental na vida de estudo. Não aceitar as coisas como elas são dadas. Não aceitar as coisas como se elas fossem certas, indiscutíveis. Não, nós temos que cavar. A gente não pode aceitar passivamente o que está na superfície. Nós temos que ir no fundo. Por quê? Porque no mundo do estudo, no mundo da leitura, não existem verdades sagradas. E se você aceitar tudo que dizem para você, bom, é como eu sempre digo, né? Quer dizer, você vai ser só um mero repetidor do que o seu professor fala. Bom, mas então há um outro comportamento que é inerente à curiosidade. E é exatamente esse: fazer perguntas de maneira implacável. Não é ficar enchendo o saco dos outros para os outros te darem as respostas que você quer. Não é isso. Mas é perguntar para você mesmo. É ir em busca das respostas. Então, eu me perguntava, bom, mas por que todo mundo diz que eu preciso ler o José de Alencar? Mas por que o José de Alencar está em todos os manuais de literatura que eu consulto? Quer dizer, de onde veio a importância dele? Será que ele é realmente importante? Ou será que essas pessoas, os autores desses manuais, estão só repetindo o que os outros disseram? E estão repetindo por quê? Porque é mais fácil? Porque é mais cômodo? Porque é certo? Bom, mas se essas pessoas estão só repetindo o que outras disseram, então de onde vem a autoridade delas? E se elas são só repetidoras, quem dá autoridade a elas? Quem diz que elas estão certas? A vida de um bom leitor, de um verdadeiro estudioso, é isso. É um oceano de perguntas. Ou melhor, acho que tem uma figura que é mais adequada. É um abismo de perguntas. Mas é um abismo divertido. Não é angustiante. Não é um mundo de ansiedade, de agonia. Não. O mundo do pensamento, da leitura, é um mundo de diversão. Por quê? Porque as perguntas incomodam. Porque as perguntas desequilibram as certezas. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que se divertir. A gente tem que ser como aquelas crianças que sempre querem abrir os aparelhos para descobrir como é que eles funcionam. Sabe como é que é? Ou ser como aquelas crianças que ficam o tempo inteiro perguntando por quê? Mas por quê? Mas por quê? Então vejam, já se passaram quase 50 anos desde que eu disse para a Ivanira que o Alencar era muito chato. E eu ainda acho o Alencar, com algumas exceções, um chato de galocha. Acho ele um porre de escritor. Eu gosto aí de Lucila, gosto de Senhora, com algumas restrições. Mas vejam, isso é importante. Eu continuo me perguntando se ele é mesmo um porre. Eu continuo me perguntando se o chato não sou eu. E esse jogo de perguntas, ele não tem fim. E ele é divertido exatamente por isso. Então vejam, nós temos já 2 comportamentos escondidos no que a gente chama de curiosidade. Não aceitar as coisas da forma como elas são oferecidas para nós e perguntar de maneira incansável. Mas tem um outro comportamento importante, que é
exatamente o que eu tento fazer com o Alencar e com outros escritores, que é não rotular ele de chato. Por quê? Porque quando você rotula, você corre o risco de criar generalizações. Eu até posso dizer, brincando, como eu falo mesmo, que todo esquerdista é um idiota. Mas é claro que isso é só uma brincadeira. Por quê? Porque tem esquerdistas que oferecem insights interessantes para nós. Eu, por exemplo, eu gosto de ler o Walter Benjamin. Eu também leio o Georg Lukács. O Lukács tem um ensaio chamado Narrar ou Descrever, que é interessantíssimo, e que coloca algumas questões, até hoje, muito pertinentes para o debate sobre a literatura. Então, a gente não deve se prender a estereótipos. Por quê? Porque isso impede você de ver coisas que poderiam oferecer novos elementos, novas luzes para o seu estudo, para a sua leitura. Compreendem? Eu acho que esses três comportamentos, eles ganham ainda maior importância quando a pessoa descobre o mundo da literatura, o mundo do estudo, a leitura em geral, quando ela já é adulta. Por quê? Porque nesses casos a pessoa quase sempre tem pressa. Ela quer fazer rapidamente todo o caminho que ela deveria ter começado lá na infância. Mas acontece que quando se trata da leitura, do estudo, não adianta ter pressa. Na verdade, a pressa só atrapalha. E o perigo, quando se tem pressa, é a gente se prender a roteiros de pensamento, a roteiros prontos. A gente pode se prender aí a determinadas convenções. Às vezes a convenção até está certa, mas nem sempre, nem sempre. Agora, quando você se baseia exclusivamente nas convenções, acontece o mesmo de quando você segue uma ideologia. Quer dizer, o que acontece? Você quase sempre acaba distorcendo a realidade para ela caber na ideologia. E outro problema que acontece: nós sobrevalorizamos as coisas de que nós gostamos, as coisas aprovadas na nossa panelinha, e menosprezamos as coisas que poderiam nos oferecer uma visão nova a respeito do mundo, do conhecimento, e até mesmo a respeito de nós. Então, ao invés de categorizar, de generalizar, a gente precisa ir em busca do detalhe, da nuance, daquela nuance que a maioria das pessoas não percebe. Então, vejam, acabamos de encontrar outro comportamento escondido na curiosidade. Nunca reduzir as coisas, nunca diminuir a realidade. O mapa da realidade não é a realidade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os manuais, o que eles dizem a respeito do José de Alencar, não é o José de Alencar. O Alencar é o que está lá nos livros dele, e não no que os manuais dizem ou naquilo que o nosso professor ensina. Ou seja, você tem que ir ler o Alencar, e virar ele de ponta cabeça, virar ele no avesso, e testar o julgamento que está consagrado. Não ficar pensando a partir do que está escrito sobre o Alencar nos manuais. Não. Ir lá na fonte original e ler o que ele escreve. E o mesmo acontece com todos os autores, todos. Com filósofos, com romancistas, com poetas. O Machado de Assis, por exemplo, todo mundo elogia o Machado. Eu diria até que hoje existe aí uma
uma religião formada em torno do Machado, como se ele fosse intocável. Né? E isso é uma besteira tremenda. Né? Não o Machado. Não, Machado, Alencar e tantos outros escritores não são besteiras, de forma alguma. Mas besteira é achar que eles são intocáveis, que eles são inquestionáveis, que eles precisam sempre aí ser lidos de joelhos. Isso é um absurdo. Né? Um dos autores que mais lutou contra esse comportamento, né, da gente ficar aí criando vacas sagradas, foi o Ezra Pound. Né? E hoje o que fazem com o Pound? Hoje não, já faz tempo. Né? Transformaram o Pound nisso, num ídolo, numa vaca sagrada. E o que acontece? Reduziram os ensaios do Pound a meia dúzia de receitas prontas. Mas se vocês forem ler os ensaios dele, vocês vão ver que ele está muito distante, né, do que, por exemplo, os concretistas fizeram com ele aqui no Brasil. O Pound, na verdade, sempre defendeu, né, que sem curiosidade, sem a capacidade de se maravilhar com o conhecimento, né, com as diferentes formas de beleza, a gente nunca se encontra com a literatura. Mas ele dizia que não basta ser curioso. Ele dizia que é preciso ter uma energia persistente. Né? É preciso persistir, insistir. Por quê? Porque a beleza, muitas vezes, né, não se mostra assim, numa primeira olhada. E ele também dizia que a honestidade é fundamental. Né? Não fingir só para ser aceito por um grupo, por uma panelinha. Ou seja, a curiosidade também exige autenticidade. Então vejam, meus caros, a vida intelectual não tem receitas prontas. Né? E eu digo mais, ela também não pode ser separada da nossa vida pessoal, do nosso comportamento de todo dia. A leitura, o estudo, eles servem para quê? Para nos tornar melhores do que nós somos. Sem isso, eles não têm objetivo. Né? É isso, meus caros. Até o nosso próximo vídeo e tudo de bom para vocês.